Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula acerca de bioquímica celular voltada para os exames vestibulares. E nessa aula em específico, gurizada, o que a gente vai comentar aqui? Comentaremos acerca da água, enfatizando algumas propriedades químicas e físicas dela e a sua importância biológica. Por fim, mas não menos importante, comentaremos aqui sobre os sais minerais, beleza? Como ponto de partida, eu queria que vocês tentassem fazer uma pequena reflexão acerca do que é vida. Caso nós ficássemos aqui dialogando, filosofando acerca do que é vida, muito provavelmente nós não conseguiríamos chegar num consenso acerca do que é isto. Mas de maneira bastante simplificada, eu acho que uma maneira intuitiva e bastante interessante da gente pensar acerca do que é ser um indivíduo vivo ou, consequentemente, o que é vida, é pensarmos por um aspecto termodinâmico. E de maneira bastante simplificada, a gente pode pensar que a vida nada mais é do que um sistema altamente regulado que parte da premissa máxima de fazer síntese, isto é, fazer a formação e, consequentemente, fazer manutenção de moléculas. E nesse sentido, a gente pode pensar que, a depender do indivíduo aí, ou do ser vivo, ele vai ter uma identidade molecular muito própria de si. Mas a grande pegada é que, na nossa aula de biologia celular, por exemplo, nós havíamos conceituado que todo e qualquer ser vivo ele é constituído por células. E células nada mais é do que as unidades morfofisiológicas que definem aí um ser vivo, certo? E nesse sentido, a gente vai olhar mais adiante que existem algumas particularidades aí entre os seres vivos, por exemplo, pegando por base aqui uma bactéria, comparando-a com um animal, nós veremos que cada um desses indivíduos apresenta uma identidade própria que é oriunda das moléculas que constituem eles. Em especial, a gente comenta aqui sobre os ácidos nucleicos e as proteínas que são as mais importantes quando a gente está pensando aqui em um aspecto de identidade própria do ser vivo. Mas não menos importante, se atentem que toda e qualquer célula é constituída por moléculas. E aí vem a pergunta: quais moléculas e de que forma distintas elas conseguem constituir uma célula? Se vocês observarem essa figura linda aqui, a gente tem uma exemplificação de uma vesícula sináptica. E aí eu pergunto para vocês, o que será que é constituído, por exemplo, uma célula neuronal, ou o que é uma sinapse, e etc. De maneira bastante simplificada, a gente pode pensar que as células elas são constituídas basicamente por elementos que a gente classifica como elementos inorgânicos ou elementos orgânicos. E esses compostos, de maneira bastante simplificada, eles vão girar em torno da questão do carbono. Então, os principais componentes orgânicos que a gente pensa quando comenta-se aqui de moléculas celulares são os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios e as vitaminas. E em contrapartida, os elementos inorgânicos, quando a gente está comentando aqui dos componentes celulares, basicamente são a molécula d'água e os sais minerais. E a gente vai olhar mais adiante que a grande sacada que vocês precisam se atentar é que numa célula, majoritariamente, o que a gente vai encontrar em maior quantidade é justamente moléculas d'água. E os outros 30% aí de componentes químicos, eles se distribuem de acordo com essa figura que eu apresento aqui a vocês. Ó. Sua grande maioria são proteínas, seguidas aí por uma quantidade de RNA e polissacarídeos. Em nossa aula, a gente comenta aqui acerca do que é isso, o que é importante vocês saberem acerca disso, tá bom? Não menos importante, quando a gente está comentando basicamente de moléculas orgânicas, no caso lá dos ácidos nucleicos, polissacarídeos, que no caso são os carboidratos, as proteínas e etc., eu quero que vocês se atentem com o conceito de polímero e monômeros. O que seria um polímero? Basicamente, é uma molécula muito grande que ela é formada por moléculas idênticas que nós denominamos como monômeros. E aí, qual que é a grande sacada aqui? Quando a gente está comentando de células e, consequentemente, dos seus componentes biológicos, se atentem que os polímeros de interesse aqui seriam os ácidos nucleicos, que são formados por monômeros que nós denominamos como nucleotídeos, tá?
as proteínas que são formadas por aminoácidos e os polissacarídeos que são formados por monômeros, denominados como monossacarídeos, ou os famosos açúcares, tá? E aqui eu quero que vocês deem uma olhadinha, que eu deixei destacado, que os lipídios eles acabam fugindo um pouquinho dessa regra de serem constituídos aí por monômeros. Porque, na verdade, quando você observa um lipídio, geralmente ele é formado por um ácido graxo e um glicerol. E aí, consequentemente, diferentemente das outras moléculas, a gente não tem um caso aqui de um polímero, porque a gente não está vendo a repetição de uma unidade básica idêntica, certo? E nesse sentido, a nossa aula agora, ela centra-se aqui a comentar os elementos inorgânicos, que nesse caso é a água e os sais minerais. De maneira bastante simplificada, se atentem a priori que a água é uma molécula que ela é extremamente abundante e ela apresenta algumas características que são únicas delas. Primeiro, é uma molécula assimétrica, então se você observar aí o ratio de rotação, a angulação entre as moléculas é cerca de 104,9 graus. É uma molécula polar, isto é, apresenta uma polaridade aí significativa entre os átomos de oxigênio e os átomos de hidrogênio que constituem a molécula e, consequentemente, vai formar aqui um dipolo. Não menos importante, eu quero que vocês se atentem que é de interesse que vocês observem que a água ela é denominada como solvente universal. Isto é, quando a gente adiciona moléculas aqui na água, elas conseguem se dissolver. E aqui é interessante destacar que a água ela consegue dissolver moléculas polares, todavia ela não consegue dissolver moléculas apolares. Uma exemplificação bastante clássica disso seria quase que equivalente a vocês pensarem em eu pegar um copo d'água e eu jogar o sal de cozinha. Se vocês observarem, o sal de cozinha consegue se dissolver ali no meio, mas em contrapartida, se eu jogo uma gota de óleo, essa gota de óleo ela não consegue se dissolver em decorrência do óleo ser uma molécula polar, tá? Não menos importante, quando a gente pensa em água, como que a gente obtém ela? Basicamente, através de alimentos, seja eles líquidos, sólidos, e até mesmo bebendo aqui água potável. É uma molécula extremamente abundante e, como comentado anteriormente, ela é o solvente universal, ou seja, ela apresenta uma capacidade aqui de dissolver, isto é, separar moléculas aqui orgânicas e que apresentam aqui polaridade ou compostos iônicos, por exemplo, como o caso do sal de cozinha. A água é interessante também porque ela acaba participando de várias reações químicas que comumente nós denominamos como hidrólises. Hidrólise, o sufixo aqui, lise, significa quebra. Então, na presença de água, a gente consegue quebrar uma molécula. Uma exemplificação clássica para vocês seria o exemplo da sacarose. A sacarose é um disacarídeo, ou seja, é um açúcar formado por 2 monossacarídeos, que na presença de água e na presença de uma enzima chamada sacarase, acaba quebrando essa molécula em 2 monômeros, que são justamente a glicose e a frutose. Não menos importante, já fazendo um spoiler para a nossa próxima aula, enzimas não são consumidas numa reação química, tá bom? Além disso, a água tem uma importância biológica porque ela é um regulador térmico. O que significa isso? A água ela impede com que um organismo apresente variações bruscas de temperatura. Então, ela consegue fazer com que haja uma manutenção na temperatura corpórea de um indivíduo de forma constante. Então, isso aqui é muito importante, por exemplo, em animais homeotermos, como o caso, por exemplo, de aves e mamíferos, que precisam manter a temperatura corpórea constante. E como que a gente faz esse processo de regulação térmica? Através do suor, por exemplo, tá? As glândulas sudoríparas, por exemplo, em mamíferos, são importantes para fazer uma regulação da temperatura corpórea através aqui da liberação do suor, tá? Quando a gente pensa também em água, é importante vocês se atentarem que ela está envolvida com o transporte de moléculas. Que moléculas seriam essas? Alimentos, gases respiratórios, excretas, a seiva bruta e elaborada, quando a gente está comentando de organismos vegetais. É um importante componente para servir como lubrificante. A função da lágrima é fazer com que haja aqui uma umidificação do olho e, consequentemente, isso tem uma função imunológica
e também evita o ressecamento da mucosa oral, dos olhos, tá? Quando a gente pensa na água, ela também está atrelada aqui com as articulações. Para quem não sabe, entre um osso e outro, existe sempre um líquido que faz um processo de amortecimento dessas estruturas ósseas. Um exemplo clássico é o líquido sinovial, que evita com que haja um desgaste entre os ossos, tá? A água também está atrelada aqui com o equilíbrio osmótico, então entenda o equilíbrio osmótico como uma maneira a qual a água é capaz de alterar as concentrações intra e extracelulares. Intracelular significa, de maneira simplificada, dentro da célula. Extracelular, fora da célula. Então, a grande sacada quando você pensa em água é que ela permite uma manutenção do equilíbrio daquilo que está dentro e fora das células, tá bom? Não menos importante, quando tu pensa em água, o que é importante você se atentar? Que existem alguns fatores que podem influenciar a quantidade d'água no organismo. De maneira simplificada, são 3. A idade, a espécie e a atividade metabólica aqui de um órgão ou tecido. A idade, de maneira simplificada, é o seguinte: o quão mais novo um indivíduo for, maior vai ser a sua quantidade d'água. O quão mais velho esse indivíduo for, menor é a quantidade de água nesse organismo. Como exemplificação clássica, peguemos aqui a questão do feto e de um indivíduo idoso. Um feto ele é constituído basicamente por 94% d'água. E, em contrapartida, um indivíduo idoso, lá na altura dos seus 70, 80 anos, ele apresenta aí um teor hídrico em torno de 60%. Por isso que pessoas idosas geralmente acabam sofrendo muito com desidratação. Esse é um fator, inclusive, de interesse, já se pontuado aqui, que é sempre importante a gente estar observando se idosos estão se hidratando, tá? Outro aspecto que a gente pode pensar aqui é que a quantidade de teor hídrico também varia de uma espécie comparado com outra. Um homem adulto, por exemplo, é constituído aqui por 70% da água, mas em contrapartida, uma água viva aqui tem 98% da água. Já uma semente de uma planta, olha, 15%. E por fim, mas não menos importante, a atividade metabólica também é interessante aqui. O que vocês entendem por metabolismo? Acredito eu que seja um termo um pouquinho não tão comum, né? Metabolismo nada mais é do que o conjunto de várias reações químicas que um organismo realiza. Então, quanto mais reações químicas um organismo realizar, mais ativo metabolicamente ele é. Então, nesse sentido, pensemos, por exemplo, na atividade metabólica do encéfalo. É de 90%. Em contrapartida, a atividade metabólica do músculo também é extremamente elevada. Então, você tem um teor hídrico muito alto ali. Porque, como eu comentei anteriormente, a água é extremamente importante no processo aí de participação das reações químicas. Mas, em contrapartida, pensemos aqui na dentina. 12% da água, porque as atividades metabólicas ali não são tão elevadas se comparado, por exemplo, com o músculo ou com o encéfalo. Tá bom? Não menos importante, a gente ainda precisa pontuar aqui os sais minerais. Os sais minerais, de maneira simplificada, são substâncias que basicamente se apresentam sobre a forma iônica, então eles estão aí dissolvidos, por exemplo, no plasma, mas eles podem se encontrar também de forma impermeabilizadas. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos ossos ou no dente, você tem ali sais minerais impermeabilizados. Não menos importante, é de interesse que vocês saibam que sais minerais são extremamente importantes quando a gente pensa em um papel regulador do metabolismo celular, ou seja, eles são importantes aqui para controlar as reações metabólicas, ou também a gente pode pensar nos sais minerais com função estrutural. Por exemplo, os ossos, dentes, etc., apresentam aí sais minerais que constituem a sua estrutura, tá bom? Sais minerais também, eles podem participar como cofatores enzimáticos, ou seja, eles podem se ligar a uma enzima e favorecer a atividade enzimática. Como que a gente obtém um sal mineral? Basicamente, através de água mineral e os mais diversos alimentos aí da nossa dieta.
frutos, verduras, cereais, leites e afins, tá? Como é de interesse, eu pontuei os principais sais minerais aqui. Cálcio, por exemplo, ele está presente aí na composição de ossos e dentes, então tem uma função estrutural, relaciona-se aqui com o processo de coagulação sanguínea e também está correlacionado aqui com o funcionamento de nervos e músculos, tá? O cloro, por exemplo, está atrelado aqui com a formação do ácido clorídrico, que é importante aí para o processo de digestão de proteínas lá no estômago, tá? O cobalto, por exemplo, está correlacionado aqui com o componente da vitamina B12, a cobalamina, e, consequentemente, relaciona-se com a produção de hemácias. O cobre correlaciona-se também com a formação da hemoglobina, enxofre, controle de atividade metabólica. Ferro, extremamente importante aqui no componente da hemoglobina, que é justamente aquele pigmento respiratório, é aquele pigmento que está dentro das hemácias que faz esse transporte de gases, tá? Está relacionado também com a expressão celular. A gente vai ver mais adiante nas nossas aulas que, em especial lá na cadeia transportadora de elétrons, nós temos alguns componentes denominados como citocromos que obrigatoriamente eles precisam de ferro na sua estrutura para conseguirem aí fazer o processo de acepção final de elétrons. O flúor, presente em ossos e dentes. Fósforo, presente aqui em ossos, dentes. Fósforo, inclusive, faz parte do ATP, faz parte, por exemplo, da molécula de DNA, da molécula de RNA. O iodo, por exemplo, é importante aqui nos hormônios da tireoide, então, consequentemente, eles são cruciais para a estimulação do metabolismo. O magnésio está relacionado aqui com o componente da clorofila e relaciona-se diretamente com a fotossíntese, mas além disso, estão relacionados diretamente aqui com o processo de respiração celular. Potássio, condução de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. Sódio, condução de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. E o zinco aí, ele atua como cofator enzimático e, consequentemente, atrela-se aqui com o metabolismo, tá bom? Isso daqui é um spoiler e aí em outros momentos a gente volta a falar desses componentes, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Fui!